Boa tarde, boa noite, bom dia para todas vocês e para todos vocês, para as minhas amoras queridas, para os meus amores. Sejamos todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Já estou fixando aqui no Insta e dizendo aqui para o Face, para o YouTube, o tema da live de hoje é um tema que nos traz uma possibilidade, né? Assim como tantos que nós falamos aqui, traz a possibilidade de nós refletirmos sobre a vida, sobre as ações, sobre aquilo que nós somos, o que nós fazemos, da forma como nós fazemos, né? Então, nosso tema de hoje, do conteúdo de hoje será: seu filho tem privacidade? Sua filha tem privacidade? A pergunta é esta, né? Ana, mas minha filha ou meu filho tem 5 anos de idade. Faço a mesma pergunta. Meu filho, minha filha tem 30 anos de idade. Faço a mesma pergunta. 5 meses. Faço a mesma pergunta. Porque privacidade não tem nada a ver com idade, né? Privacidade tem a ver com a distância de respeito que nem sempre necessita ser física, nem sempre necessita ser uma distância, vamos dizer, acho que a palavra exata mesmo é essa, física, né? Muitas vezes a distância física não significa absolutamente nada em termos de privacidade. Nós podemos invadir a vida de uma pessoa pela distância. Nós temos essa total possibilidade de invadir a vida das pessoas pela falta, pela distância, pelo simples fato de não estar presente. Nós podemos sim invadir a vida do nosso filho ou da nossa filha. Por isso, hoje, gente, eu trouxe alguns tópicozinhos pra gente pensar junto, pra gente refletir junto. Eu quero falar um pouquinho, né? Trouxe para cá hoje alguns pontos sobre privacidade para nós pensarmos um pouco sobre privacidade emocional, privacidade comportamental, privacidade de escolhas, privacidade digital. Como é que está tudo isso? Primeiramente, comigo, né? E aí a gente chove no molhado de novo. Primeiramente comigo, por quê? Porque eu estou dentro desse processo. Porque eu não é somente o meu filho que constrói, mas eu estou co-construindo com o meu filho este processo. Então, primeiramente, aquele que não se conhece, não se respeita, não se entende, não sabe para onde caminha, não sabe de que forma caminha, vai respeitar emocionalmente o outro, que no caso aqui nós estamos falando de filho, de que forma? Então, quando nós falamos em respeito emocional, eu trago para cá, com certeza, todo o questionamento, não somente o questionamento, mas toda a reflexão daquilo que eu posso, daquilo que eu devo, daquilo que eu atuo dentro das minhas emoções, né? Daquela regulação que eu faço dentro das minhas emoções. Então, eu acolho, eu mudo a chave, de que forma eu permito que essas emoções, que todo esse estado interno tenha uma atuação na minha vida. Primeiro isso, e depois eu estendo isso para o meu filho ou para minha filha. Então, se eu não me respeito, se eu não entendo, se eu não acolho o meu estado emocional, a minha privacidade emocional,
tampouco talvez eu conseguirei fazer isso com o meu filho, por exemplo, ou com a minha filha, né? Quando a gente fala em privacidade de comportamento, gente, o quanto nós estamos vivendo hoje uma mudança de comportamento por tantas alternativas, possibilidades, especificamente agora neste momento de coronavírus, de ressignificação e reorganização da vida das pessoas, da sociedade, daquilo que não depende, dos 10% que não depende da nossa ação. Mas sim, nós somos, é inevitável. Esse comportamento, tudo isso tem uma forma de ser, de nos afetar. Ok, mas existe uma diferença muito grande entre cuidado e invasão. Eu estou cuidando ou estou invadindo? Eu estou cuidando do meu filho, eu orientei, eu organizei, eu fiz tudo aquilo que eu preciso fazer com meu filho, orientei, estou cuidando, estou acompanhando, ou estou de fato invadindo, indo além daquilo que eu posso fazer enquanto mãe. Porque esta condição de cuidar e de invadir, ela é muito próxima. Ela é muito próxima. Ou seja, eu preciso cuidar para que uma não entre na outra. Vocês me entendem? O que é invadir? O que é cuidar? Né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma criança pequena, eu vou dizer para ela, vamos tomar banho. E aí você vai com ela e você vai dar banho nela, porque ainda ela precisa disto. Né? Então você está nos cuidados. Quando não é mais criança e já está um adulto, né? Já tem lá um adulto ou um adolescente, ou então uma criança numa idade mais avançada. Já está lá com os seus 15 anos, com os seus 18 anos. Chegou o horário, né? O X horário do banho. Você precisa dizer para ele, você precisa tomar banho? Leva a toalha, entrou no banheiro, verificou se lavou o pé, se lavou se limpou a orelha, se tirou as catotas do nariz. Entendem? O que é cuidado e o que é invasão? Eu estou falando isso assim, em termos bem simples, no sentido de cuidados mesmos, de coisas básicas que muitas vezes nós começamos por aí, ou estas coisas para nós são tão óbvias e tão simples, são tão inofensivas que nós não percebemos. Hoje eu atendi um paciente e ele me disse a seguinte situação: eu estou fazendo alguns atendimentos online, né? Por conta do Covid, que não dá para fazer atendimentos presenciais, né, ainda. Esse moço, ele já é entrando na fase adulta, jovem. Ele me disse, Ana, eu acho que talvez eu tenha que trazer minha mãe, meu pai para cá, para que eles entendam que eu cresci, para que eles entendam que eles precisam respeitar o meu tempo. Ele usou exatamente isto. E eu estou trazendo para cá, inclusive, uma frase deste atendimento. Porque ele usou isso. Ele disse, em muitos momentos, ou na maioria dos momentos, eles estão muito mais invadindo a minha vida do que cuidando de mim. E isso, ele falou, para mim já tá no limite, porque tá comprometendo a minha parte emocional, tá comprometendo o comportamento, tá comprometendo tudo. Está comprometendo, inclusive, o relacionamento familiar. Eu não sei mais de que forma e como eu faço para que eles entendam que eles não estão cuidando mais de mim. Eles já passaram disso, eles já estão invadindo a minha vida.
E olha só que interessante, gente, isso foi hoje, esse atendimento foi hoje. E o tema da nossa live é justamente esta, né? Se o seu filho tem privacidade. Então essa é a pergunta. E assim, é o que tem que ficar aí. É o que você vai responder para você mesmo, né? Você tem cuidado do seu filho ou você tem invadido o seu filho? Aonde você pode cuidar? Até onde? Em quais aspectos da vida dele, em quais áreas da vida dele você pode cuidar? E aí, o que passa disso, né? Já dizia minha avó, né? Tudo que é demais, sobra. E aí, quando eu cresci, eu acrescentei. Tudo que é demais, sobra. Tudo que é de menos, falta. Então, quando falta cuidados, né? Claro, vai faltar algo. Agora, quando há um excesso de cuidado, a gente já entra para esta condição, para isto que eu disse que é tão próximo, é tão pequenininho, a diferença é muito pouco, né? Então, ou eu estou cuidando ou eu estou invadindo. E aí eu preciso entender que as mudanças aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Nós estamos no mundo, gente, aqui, ó, em movimento, né? Então, nós amanhecemos um dia com vida normal, vivendo, trabalhando, saindo de casa e no meio do dia fomos interrompidos, não é? Por uma situação X. Eu tô tentando fazer um link, inclusive, com a situação atual que nós estamos vivendo, né? Só que junto disso, nós podemos trazer para nossa realidade, né, de mãe, realidade de pai, e entender que eu preciso construir, a partir das mudanças, construir uma relação de confiança. E se eu não fizer essa construção, uau, socorro! Né? Porque anotem isso no caderninho de vocês aí. Onde há confiança, não há invasão. Isso vale para tudo, tá, amoras? Se você está refletindo aí e fazendo um linkzinho aí nos seus balõezinhos de pensamento, nos momentos em que você, nas situações, nas áreas que você tem invadido a vida talvez do seu filho, e aí acabam vindo outras pessoas. Não tenha dúvida alguma que falta confiança. Ou seja, entender as mudanças com respeito e construir uma relação de confiança é essencial. É essencial para mim, como mãe, para você como mãe, para ele como filho e para qualquer ser humano da face da terra. Faz sentido para vocês isso? Né? Entender isso. Por que eu falo entender as mudanças com respeito? Porque muitas vezes nós estamos vendo as mudanças acontecerem e nós, por termos as nossas opiniões diferentes ou por não concordarmos com algumas coisas, nós, inclusive, passamos por essas mudanças sem respeito algum. E aí, por consequência, obviamente que não construiremos nada, absolutamente nada. Então, o quão é importante, né, nós olharmos para tudo isso e entendermos que se eu não construo uma relação de respeito, jamais eu vou construir, jamais eu darei espaço de privacidade. Gente, isso vale para uma mãe de um bebê, por exemplo. Um bebê, eu vejo isso, tenho um neto de 2 meses. E é muito engraçado porque com 2 meses, 100% dependente
da mãe, né? Para mamar, para trocar, para tomar banho, para tudo, 100% de cuidado, mas 100% também de privacidade no momento que ele tá, que é o choro dele, no momento da manha, o momento que ele tá lá esgoelando, chorando por alguma situação dele. Se eu não acolher isso, eu não estou respeitando esta privacidade. Então, o princípio da privacidade é o acolhimento. É aquilo que eu faço, é o passo que eu dou do acolher. Peraí, meu filho chegou, tá nervoso, tá fazendo birra. De que forma eu posso cuidar e acolher, né? Porque só assim eu vou respeitar a privacidade dele. E com certeza, com essas ações, você construirá uma relação potente, poderosa de confiança entre vocês, dentro deste relacionamento. Não tenham dúvida disso. Porque nós estamos falando, gente, de processo de desenvolvimento humano. Eu não estou preocupada com quantidade. Eu estou engajada com qualidade, né? Que seja de fato algo que faça sentido para você, né? Que te faça refletir e falar: uau, peraí, peguei o fio da meada e é aqui que eu vou, né? Ok. Gente, por isso, pensando nisso, olhando para tudo isso, refletindo tudo isso, eu vou falar uma coisa para você vai falar para mim: caraca, Ana, dê autonomia pro teu filho, sem deixar de cuidar dele. Consegue entender? Eu vou cuidar, eu vou providenciar aquilo que faz parte dos cuidados, aquilo que eu tenho permissão para fazer, eu farei. Porém, dê autonomia para ele. E esta autonomia não serei eu quem direi para você aqui agora. Esta autonomia é isso. Não serei eu. Sabe por quê? Porque esta autonomia, gente, ela tá aí dentro de você. É você que é a mãe, é você que é o pai, é você que sabe exatamente o que faz para você sentido e dentro do objetivo, dentro das tuas premissas, dentro dos teus valores, dentro da tua essência, dentro dos teus propósitos. Dentro deste processo de desenvolvimento humano, o que está valendo? O que está valendo? E para isto valer, é preciso que o seu filho ou a sua filha tenha qual postura de autonomia? Qual postura? De que forma ela tem de se posicionar frente à vida, diante da vida dela, né? Para que ela tenha esta autonomia. Muitas vezes, por exemplo, puxando para cá o caso deste rapaz que eu atendi hoje, e ele me disse exatamente isso. Ele falou: olha, eles não estão mais cuidando, né? Não, isso já passou de cuidado. Isso já virou uma invasão. Ou seja, a invasão, ela é exatamente aquilo que rouba todas as possibilidades de você entregar condições e ser um agente construtor de confiança na construção da educação do seu filho, né? Então, como que eu faço, Ana, para cuidar do meu filho e para dar autonomia? Amoras, amores, liste aí para mim o que é cuidado. Se vocês quiserem compartilhar o que são cuidados com os nossos filhos e o que
e o que são invasões, o que são cuidados. Alimentação, higiene pessoal, estudo, sono, lazer, amigos, isso é cuidado. O que mais pode ser cuidado? E o que de fato pode ser uma invasão? Então, nós precisamos olhar para tudo isso e o tempo todo linkar com aquilo que eu, né, enquanto mãe, enquanto família, falo, peraí, mas dentro daquilo que eu quero para as minhas filhas, é importantíssimo que ela faça isso. É importantíssimo que ele faça isso, né? Eu vou contar uma história para vocês, né? Penso que ilustra muito essa fala dos cuidados e da invasão. Eu tenho 3 filhas e das 3, 2 são gêmeas. E a Isabela e a Fernanda, quando elas finalizaram o ensino médio, elas escolheram fazer faculdade fora. Ok. Então elas prestaram, a Isabela prestou primeiro, né? E passou numa faculdade fora, né? Fora daqui, fora do estado, enfim. E foi. E aí a Fernanda disse pra mim, ela falou, mãe, eu também quero fazer. Eu também vou prestar essa mesma faculdade. E aí eu disse pra ela, ah, é? Ela falou, é. Eu falei, então tá. Então faz o seguinte, faz aí meio ano de cursinho, ou fique meio ano revendo aí, para você entender se de fato é isso que você quer. E se chegar no meio do ano e você falar para mim, mãe, é isso que eu quero, fechou, você vai embora e vai fazer a mesma faculdade que a sua irmã está fazendo. E assim foi feito. A Isabela foi e a Fernanda ficou meio ano, fez o meio ano de cursinho e depois ela foi, acabou prestando, entrou e foi para a faculdade, chegou lá um semestre depois. Ana, por que você fez isso? O meu cuidado naquele momento foi exatamente o cuidado de olhar para minha filha, que enquanto gêmea, né, os gêmeos, eles têm uma ligação, porque é muito interessante. Eu tenho a Carolina, que é a mais velha, e depois eu tenho a Isa e a Fer, né? Então é uma relação, é uma ligação muito incrível de acompanhar isso, né? E aí, qual foi o meu cuidado naquele momento? Peraí, deixa eu entender se a Fernanda está indo para a faculdade atrás da irmã, porque ela não vai conseguir ficar sem a irmã, ou se de fato é aquilo que ela tem de fazer, né? E assim, este foi um cuidado, né? Estou dando um exemplo, como poderia dar outros exemplos aqui de cuidados, né? Pode ser que alguém olhe e diga assim, mas aí você está invadindo. Depende, né? Por quê? Depende do objetivo que você tem, depende da essência, dos propósitos que você tem enquanto família. E aí você, a partir daí, né? A partir daí, você constrói aquilo que para você vai fazendo sentido. Então, uma coisa que eu acho incrível, e é um treino, isso é um treino que nós precisamos exercitar todos os dias, é essa conversa, esse diálogo, esse abastecimento com as mudanças de hábitos e tempos que mudaram e que não são e nunca serão eternos, né? Aquilo que eu tenho aqui hoje, em termos de estrutura que esteja fora das paredes familiares, não depende de mim, né? Está nos 10% daquilo que é inevitável. Porém, tem 90% que faz parte daquilo que
está dentro de mim, daquilo que eu tenho de fazer, né? Daquilo que enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família, eu sou responsável. Então, imagine isso que eu vou dizer para você. Adote soluções antigas e atuais. Porque muitas vezes, eu, por exemplo, sou, né? Eu tenho 50 anos. Então eu nasci em 1970. As minhas filhas são de uma outra geração. O meu neto já é de uma outra geração. Ou seja, sempre pais e filhos são de gerações diferentes. E estas gerações diferentes têm muita coisa boa. Tem muita coisa que faz total a diferença. Que faz com que o seu filho ou a sua filha ganhe muito por isso. Ganhe muito por isso. Por isso, ficar só nisso talvez seja uma estupidez. Me desculpe falar. Porque nós já estamos em outra geração. Por isso, então, adote soluções lá da nossa época, da tua maneira, da forma como fez sentido para você, mas também se atualize. Se atualize para você poder falar a mesma língua que o seu filho, para você poder se conectar com ele, para as coisas poderem fazer sentido para ele e para você, né? Então, nem lá e nem cá é possível ter o que estruturou a tua educação enquanto pessoa, e é possível também olhar para aquilo que está hoje, né? Nós estamos num processo de construção, de desenvolvimento humano. E hoje, quando nós falamos disso, faz total sentido e total possibilidade para isso. Como, por exemplo, na minha época, como que era a frase? Nós criávamos, né? Minha mãe criava. Minha avó criou os filhos. Minha mãe criou os filhos. Eu iniciei a vida, eu acredito, que até as minhas filhas se tornarem adultas, durante um grande período, eu também criei. Eu também fiz isso, eu também criei. Né? Até nós entendermos, irmos construindo, trazendo aquilo que as soluções antigas, os hábitos antigos, aquilo que estruturou a minha educação e conectando isso com os atuais. Ou seja, estreitar, conectar as relações é o primeiro passo, né, para garantir a segurança sem desrespeitar de forma alguma a privacidade dos teus filhos. E aí, amorinhas, fez sentido para vocês? Como é que é para vocês ouvir isso, né? Quando a gente escuta sobre privacidade, o que vem, né? Qual é o eco, qual é o ruído que fica aí latente dentro de você, né? O quanto que nós, enquanto mães, enquanto também a gente se sente desrespeitada no sentido da nossa privacidade, daquela privacidade de mãe, de não ser entendida, de não ser ouvida, de não ser olhada, de não ser percebida. O quanto nós, muitas vezes, damos e parece que ficamos com as mãos vazias, com os braços vazios, com o colo vazio. É literal. E muitas vezes não é somente, parece, ter um momento da vida que é inevitável. Mães e pais, é inevitável os nossos ninhos ficarem vazios. Isso é uma coisa, mas eu estou falando de rotina, né, de vida, onde os filhos ainda estão sob o nosso teto, sob os nossos cuidados. O quanto nós damos, e muitas vezes também ficamos vazias.
vazias. Ou seja, esta relação, ela é construída. Ela é construída. Claro, lá nas soluções antigas não havia nenhum tipo de questionamento, não havia nenhum tipo de nada. Era pá, buf, ponto. Lá. Então, vamos pensar que em algumas situações, não esta que eu estou dizendo, mas talvez em outras situações, eu posso usar hoje, ainda funciona hoje, mas o quão é importante eu entender de que forma atualizada hoje eu posso afetar meus filhos, para que eles se sintam cuidados e para que eu não invada, né? Para que eu os respeite e também seja respeitada. Quando nós falamos disso, uma coisa importantíssima que precisa ficar emoldurada nesse conteúdo de hoje é: todo aquele que não tem confiança invade. Inevitavelmente. Quem não tem confiança invade. E a confiança, muitas vezes, não vem e não acontece somente pela desconfiança ligada à questão a questão moral ou a questão... Não. Muitas vezes a desconfiança pelos históricos que a gente viveu, pelas histórias que nós vivemos, pelos históricos que nós vivemos na vida, pelas marcas. E isso faz tanto eco ainda dentro da gente. Por isso, chovendo no molhado de novo, autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento, você não vai conseguir entender até onde é que você pode chegar. Se você não tiver autoconhecimento, você não sabe quem de fato, o que te move, quem você é, o que te leva para lá, o que te leva para cá. Então, talvez quando nós olhamos para essa tal privacidade, nós olhamos para lá e olhamos para cá. Eu olho para o meu filho, para minha filha, mas eu olho para mim também. E não podemos nunca nos esquecer. Eu não posso reclamar nunca daquilo que eu permito. Então, não é justo, não é leal. Se eu permito, eu reclamar depois. Não é? Então, se eu permito ser desrespeitada, talvez por coisas pequenas, na verdade, são as pequenas coisas que vão construindo coisas gigantes na vida da gente, nas relações que nós temos, nas nossas relações com os nossos filhos, com as nossas filhas, né? E tudo isso, minhas amoras, faz parte de um processinho chamado desenvolvimento humano, de um processinho, para não dizer de um processão, do processo. É este desenvolvimento que vai te enriquecer, que vai te abrir, te possibilitar, te deixar uma mãe poderosa, uma mãe empoderada nas tuas ações, nas tuas atitudes, no cuidado. Quando você tiver de cuidar, você vai cuidar com toda a intensidade do mundo, né? Sem restrição. Mas se você tiver que se afastar para que não ultrapasse essa linha tão próxima da invasão, você saberá também fazer isso, né? A gente precisa, esse timezinho aqui, ele é muito juntinho, muito pertinho, né? E isso a gente precisa ter, né? E nós temos, não é que nós precisamos não, isso nós temos, só precisamos reconhecer. Nós só precisamos reconhecer, nós só precisamos prestar atenção.
assim como vocês estão prestando atenção na fala, e aí vai surgindo, a luzinha vai acendendo aqui, ali, e a gente vai entendendo o quão é possível, o quão nós podemos avançar, o quão nós podemos segurar, o quão. Então, peraí, essa postura minha, esta postura minha com a minha filha, com meu filho, com a minha família, eu tô sendo o quê? Cuidador ou invasor? Né? Tá bom? Eu espero que tenha feito muito sentido para você. Espero que tenha sido importante para vocês. Mas é isso, minhas amoras. Eu espero que este conteúdo tenha feito a diferença na vida de vocês. Levem isso para o travesseiro, reflitam, façam as anotações, escrevam, pontuem, grifem, repensem, separem, né? O que é uma coisa, o que é outra. E para isso eu ajo de uma forma, para isso eu ajo de outra. Deixe sempre. Aqui é uma lista, aqui é outra lista. Aqui, ó, o objetivo de vocês. Aqui o objetivo de vida, de família, é isso. O que você pode fazer? Tá, meus amores, minhas amoras? Beijo no coração. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Cuidado é diferente de invadir. Eu cuido ou eu invado. Eu posso cuidar muito sem invadir, tá bom? Beijo no coração e até amanhã.